O estoicismo explodiu nos últimos tempos. E quando algo vira moda, é porque está respondendo a algum tipo de necessidade. Então, o homem de hoje, ele pode estar exausto de ser esmagado pelo que sente, exausto de sofrer por julgamento de outros, de uma cabeça que não consegue parar. Mas eu preciso te dizer que o conhecimento do Zohar já responde como que deve ser a postura de um homem, como um sacerdote deve agir em sua vida, em absolutamente qualquer situação. Porque existe uma diferença no que o homem sente e o que ele faz a respeito disso. Então, antes de tudo, vamos aplicar a metacognição. Veja o que você está sentindo e vamos continuar por aqui. Tudo o que iremos discutir aqui não nasceu nos pórticos da Grécia, mas nasceram antes. E o que eu quero te mostrar aqui são 5 questões estoicas que o Zohar responde com profundidade para a nossa geração. Na verdade, o Zohar responde para todas as gerações. O Zohar ele tem milhares de anos e ele é uma raiz da Bíblia, a Torá dada a Moisés escrita. E antes disso, era a Torá falada também. Então vamos para a primeira questão. Ser homem é ignorar o sofrimento, ficar frio ou não sentir absolutamente nada? O Zohar ensina que você deve observar a sua emoção em relação ao que veio até você, mas também precisa dar uma medida certa e fazer uma escolha. Se aquilo vai te afetar ou não. Se você vai permitir ser reativo ou você vai escolher se manter em sua identidade. Ou seja, o que você vai fazer com o que acontece em sua vida? Você vai agir como um efeito? Você simplesmente vai reagir a tudo o que acontece e devolver na mesma moeda? Porque dessa maneira você nunca sai do lugar e a sua alma nunca sobe de nível. Então, Zohar ensina isso com uma imagem muito boa, a imagem do recipiente. Então, esse recipiente é a capacidade interna de nós contermos o que precisa chegar até nós, uma luz vinda do Criador. Então, vamos imaginar um copo pequeno. Qualquer volume alto de água transborda. Ou seja, um copo grande, o mesmo volume consegue ficar dentro, sob controle. A gente consegue sustentar o que vem. O problema do homem que explode, que é reativo com qualquer coisa, é que o recipiente dele é pequeno. Ele não consegue lidar com o que está acontecendo. Mas existe um caminho para você saber lidar e expandir esse seu recipiente espiritual que todo homem tem instantaneamente. Em Gênesis 4, Deus fala com Caim antes dele cometer um crime contra Abel, um pecado terrível. Ele diz que o pecado está deitado à porta, com o desejo voltado contra você, mas sobre ele você pode dominar. Então ele não disse não sinta raiva, ele disse que o que o homem sente está à porta esperando, mas a última palavra é sua. Então você escolhe o que você vai fazer com isso. Se você vai permitir que isso te afete, que isso mude a sua identidade, ou se você vai escolher não ser afetado por isso e se conectar com a luz do Criador. Então, em qualquer situação que vier à sua frente, você pode escolher agora pausar e verbalizar: eu escolho me conectar com a luz do Criador. Eu já sou completo. E você se pergunte: o que eu estou sentindo é correto? A maneira que eu quero reagir é uma reação correta para mim? Isso vai me trazer benefícios para mim, no meu negócio, no meu trabalho, na minha família? A questão 2 seria: existe um jeito de parar de sofrer pelo que os outros podem estar pensando sobre mim? O Zohar ensina que todo homem que vive para a aprovação alheia tem um problema de identidade. Isso significa, ele sempre quer agradar a todo mundo. E assim ele sempre age diferente com cada um, sempre usando uma máscara diferente. Então ele constrói esses personagens para que ele seja aceito, para que não seja afastado do seu grupo. Então o que o sacerdote, o que um homem de verdade deve fazer? Primeiro pense, o que eu posso fazer que está no meu alcance? Porque você só consegue focar no que é seu e você não consegue controlar os outros. Então foque em você. Você pode não conseguir controlar o que o outro pode falar, o que possíveis situações podem vir à sua frente,
mas você pode escolher o que você vai fazer com isso. Você escolhe se você vai permitir que isso te afete ou se você vai manter a sua identidade. Por quê? Tudo que está acontecendo é um teste. E se você reagir da forma correta, você expande o seu recipiente instantaneamente. Assim você sobe de nível. Então, quando a mesma situação quiser vir novamente, você vai saber lidar melhor ainda. Então pense, o que é que está no meu alcance? Você só consegue focar no que é seu. No testamento de Sacar é revelado que ele disse aos seus filhos que o que ele fez foi cuidar da própria vida e não cuidar da vida dos outros. Não tentar pensar no que os outros estão pensando ou se intrometer nos assuntos de outras pessoas. Então, o que eu digo para você hoje é: pare de controlar o que está fora do seu controle. Escolha o que é seu somente. E Deus vai fazer a sua parte. Terceira questão: é possível tirar a ansiedade? Eu preciso te dizer que a maioria dos medos é muitas vezes maior na nossa própria mente, na nossa própria cabeça, do que como uma ameaça real. Então, com a mesma intensidade que você pensa no que pode dar errado, pense no que pode dar certo. Ao invés de pensar, mas e se der errado tal coisa? Pense, e se der tudo certo? Porque tudo pode dar certo. Você escolher que tudo dê certo. Nem sempre pode ser da forma que você deseja, mas você escolhe que tudo está dando certo, que tudo está cooperando para o seu bem, porque somente Deus sabe o que tem lá na frente da estrada. Você só consegue ver somente 2, 3 metros na sua frente, mas Deus consegue ver a jornada inteira. Então, por que não confiar em Deus completamente e aceitar que tudo coopera para o seu bem? Não deposite a sua fé nos resultados, nos efeitos. Escolha se conectar com a causa de tudo e todos. Então, qualquer incerteza, como um contrato que não fechou, uma preocupação com filhos, um plano que pode afundar, uma possível ameaça, tudo que vier de incerteza. Então, tudo que vier de incerteza se torna uma ameaça, porque se o resultado falha, o chão dele falha junto. Então, o Zohar chama de Shefa, o transbordamento da abundância de Deus, um fluxo que nasce de uma fonte que não se esgota. E esse fluxo não interrompe nunca. O que interrompe é o recipiente que se fecha por medo ou por reatividade. E reatividade é o que mais está dominando os homens. Então, quando o homem ele perde contato com onde a provisão realmente vem, ele começa a segurar tudo com as próprias mãos e nada vai dar certo. O que eu estou querendo dizer é que o seu Tikkun pode ser aprender que você não precisa controlar tudo. Se você deixar Deus agir, tudo fica mais fácil e leve. O seu trabalho é expandir o seu recipiente. Deus cuida do como e do quando. Quarta questão. Então, eu devo ser conformista? Aceitar tudo o que acontece? Aqui os estoicos costumam ter uma distinção, né? Falando que o conformista desiste, o estoico aceita o que é fixo agora para direcionar a energia para o que ainda pode ser construído. O Zohar tem um princípio chamado Yerida Itzorer Aliyah, descida para fins de ascensão. Então há momentos em que o homem desce, ele perde alguma coisa, pode vir alguma situação como um teste, que para ele, na sua ótica, para sua carne, para o seu personagem, o seu ego, é uma perca, um tipo de perca. Tenta vir essa reatividade, esse instinto de gastar tudo tentando reverter, lutando contra o que está fixo, como se a força suficiente pudesse mudar o que está acontecendo. Mas o Zohar ensina que não é sobre força, é sobre posicionamento. Porque se você acredita que é com a força das suas mãos que você acumula riqueza, que você alcança o que você deseja, você está agindo como um efeito. Você não está depositando a sua confiança em Deus. E adivinha? É uma casa que não está sobre a rocha. O mínimo de vento, o mínimo de adversidade, ela desaba. Então o Zohar faz essa leitura da história de José como uma referência, como uma chave para nós. Então José foi jogado no poço pelos próprios irmãos, foi vendido, se tornou um escravo, depois ele foi preso. Eu disse isso num vídeo passado, expliquei um pouco mais sobre essa questão, mas em nenhum desses momentos você encontra José batendo contra o que estava fixo. Ele manteve a sua integridade no processo e na sua identidade.
Ele teve uma descida que fez com que ele ficasse 2 anos a mais na prisão. Mas o que que ele fez? Voltou para dentro e retificou sua identidade. E depois atribuiu toda a honra, toda a glória para Deus. E assim o que aconteceu? Ele recebeu a sua recompensa. Ele basicamente virou o segundo no Egito. Somente o faraó estava acima dele. E ele pôde governar o Egito com toda a sua sabedoria vinda diretamente de Deus. Nós poderíamos dizer da mesma forma com a situação de Daniel, ou até os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, onde o rei da época pediu para eles se curvarem perante uma estátua, eles não aceitaram e foram jogados em uma fornalha ardente. Mas adivinha? Nada aconteceu. Mas eles mesmos disseram antes. Eles basicamente disseram: eu vou fazer o que está no meu controle, o que não está no meu controle, eu deixo com Deus. O que que eles disseram? Nós não vamos nos curvar. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Se não, tudo bem também. Então, sobre essa questão, o sacerdote ele não aceita porque perdeu. Ele aceita porque aprendeu a distinguir o que Deus já selou do que ainda está na mão do homem para construir. Então, se a Bíblia diz que Deus já selou vitória para você, por que você está se contentando com o mínimo de desavença que vem na sua frente? Entenda que Deus vê tudo à frente. Veja tudo atualmente como fases de um jogo, onde se você passar de nível, você ganha uma recompensa, você fica mais forte, você desenvolve habilidades e você consegue lidar com tudo que vier depois. Então, novamente a questão, ao invés de pensar que tudo está dando errado, por que não pensar que tudo está dando certo para o que você deseja? Porque algo que você planeja não dá certo não significa que o sonho não é para você, mas pode ser um livramento lá na frente que você nem mesmo sabe. Então, melhor do que passar pelo problema é não precisar passar. Quinta questão. Com isso tudo, eu consigo ser feliz? Eu consigo alcançar essa tão desejada felicidade? Quando Moisés pergunta quem está falando com ele naquela sarça ardente no Antigo Testamento, que ardia sem se consumir, a resposta é Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. Ele não disse eu era ou eu serei. Ele diz eu sou. Então, quando você para de depositar sua confiança e sua fé nas suas próprias mãos, ou em outras pessoas, ou em matéria, e você confia em Deus, tudo começa a mudar para você. O Shefa, o fluxo abundante de Deus, está correndo agora, não ontem, não amanhã, mas agora. E se você agir e se posicionar agora, o seu recipiente se expande instantaneamente. E assim o fluxo vem para você. E é claro, eu preciso te falar sobre o Shabat. Conectado a tudo isso, compreender a tecnologia e o código que é o Shabat vai mudar tudo para você. Não importa se você já seguia antes ou se você quer seguir agora. Porque o Shabat não é uma ação religiosa. Não é um castigo, mas sim uma bênção, porque Deus não se cansou para criar um dia de descanso, mas sim um código para você compreender que tudo está feito, pronto e consumado. Então, durante 6 dias a gente corre, faz a nossa parte, e o Shabat vem para que você compreenda que Deus já fez tudo para você. E se você dominar esse conhecimento, se você rever cada uma dessas perguntas, cada um desses pontos, esses segredos que o Zohar revela, que a Torá revela, que os patriarcas revelam, a sua vida nunca mais será mais a mesma. E com o tempo você vai ter um arsenal para saber como agir em cada situação. E lembre-se, você foi criado para dominar, liderar e multiplicar. Tudo que vier à sua frente não deve mudar quem você é. Resgate a sua identidade como um sacerdote, feito à imagem de Deus, imago Dei. E assim, a sua realidade irá mudar completamente e absolutamente.